Bíblia Sagrada, Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Havia então na igreja de Antioquia profetas e doutores, entre eles Barnabé, Simão, apelidado o Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, companheiro de infância do tetrarca Herodes, e Saulo. Enquanto celebravam o culto do Senhor, depois de terem jejuado, disse-lhes o Espírito Santo: Separai-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho destinado. Então, jejuando e orando, impuseram-lhe as mãos e os despediram. Enviados assim pelo Espírito Santo, foram a Seleucia e dali navegaram para a ilha de Chipre. Chegados a Salamina, pregavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. Tinham com eles João para auxiliá-los. Percorreram toda a ilha até Pafos e acharam um judeu chamado Bar-Jesus, mago e falso profeta, que vivia na companhia do procônsul Sérgio Paulo, homem sensato. Este chamou Barnabé e Saulo e exprimiu-lhes o desejo de ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mago, pois assim é interpretado o seu nome, se lhes opunha, procurando desviar da fé o procônsul. Então Saulo, chamado também Paulo, cheio do Espírito Santo, cravou nele os olhos e disse-lhe: Filho do demônio, cheio de todo engano e de toda astúcia, inimigo de toda justiça, não cessas de perverter os caminhos retos do Senhor? Eis que agora está sobre ti a mão do Senhor e ficarás cego. Não verás o sol até nova ordem. Caíram logo sobre ele a escuridão e as trevas, e andando à roda, buscava quem lhe desse a mão. À vista desse prodígio, o procônsul abraçou a fé, admirando vivamente a doutrina do Senhor. Paulo e seus companheiros navegaram de Pafos e chegaram a Perge, na Panfilha, de onde João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, deixando Perge, foram para Antioquia da Pisídia. Ali entraram em dia de sábado na sinagoga, assentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, mandaram-lhes dizer os chefes das sinagogas: Irmãos, se tendes alguma palavra de exortação ao povo, falai-a. Paulo levantou-se, fez um sinal com a mão e falou: Homens de Israel, e vós que temeis a Deus, ouvi. O Deus do povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou este povo no tempo em que habitava na terra do Egito, de onde os tirou com o poder do seu braço. Por espaço de 40 anos, alimentou-os no deserto. Destruiu 7 nações na terra de Canaã e distribuiu-lhes por sorte aquela terra durante quase 450 anos. Em seguida lhes deu juízes até o profeta Samuel. Pediram então um rei e Deus lhes deu por 40 anos Saul, filho de Cis, da tribo de Benjamim. Depois, Deus o rejeitou e mandou-lhes Davi como rei, de quem deu este testemunho: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará todas as minhas vontades. De sua descendência, conforme a promessa, Deus fez sair para Israel o Salvador Jesus. João tinha pregado desde antes de sua vinda
o batismo do arrependimento a todo o povo de Israel. Terminando a sua carreira, dizia: Eu não sou aquele que vós pensais, mas após mim virá aquele de quem não sou digno de desatar o calçado. Irmãos, filhos de Abraão e os que entre vós temem a Deus, a nós é que foi dirigida a mensagem da salvação. Com efeito, os habitantes de Jerusalém e os seus magistrados não conheceram Jesus e, sentenciando-o, cumpriram os oráculos dos profetas que cada sábado são lidos. Embora não achassem nele culpa alguma de morte, pediram a Pilatos que lhe tirasse a vida. Depois de realizarem todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, puseram-no num sepulcro. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Durante muitos dias apareceu àqueles com quem eles subiram da Galiléia a Jerusalém, os quais até agora são testemunhas dele junto ao povo. Nós vos anunciamos a promessa feita a nossos pais. Deus a tem cumprido diante de nós, seus filhos, suscitando Jesus, como também está escrito no Salmo 2. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Que Deus o ressuscitou dentre os mortos para nunca mais tornar a corrupção, ele o declarou desta maneira: Eu vos darei as coisas sagradas prometidas a Davi. E diz também noutra passagem: Não permitirás que teu santo experimente a corrupção. Ora, Davi, depois de ter servido em vida aos desígnios de Deus, morreu. Foi reunido a seus pais e experimentou a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não experimentou a corrupção. Sabeis, pois, irmãos, que por ele se vos anuncia a remissão dos pecados. Todo aquele que crê é justificado por ele de tudo aquilo que não pôde ser pela lei de Moisés. Cuidai, pois, que não venha sobre vós o que foi dito pelos profetas. Vede, ó desprezadores, pasmai e morrei de espanto, pois eu vou realizar uma obra em vossos dias, obra em que não creríeis se alguém vô-la contasse. Ao saírem, rogavam que lhes repetisse essas palavras no sábado seguinte. Depois que a assembleia terminou, muitos judeus e prosélitos devotos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, com muitas palavras, os exortavam a perseverar na graça de Deus. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e puseram-se a protestar com injúrias contra o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé disseram-lhes resolutamente: Era a vós que em primeiro lugar se devia anunciar a palavra de Deus. Mas porque a rejeitais e vos julgais indignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os pagãos. Porque o Senhor assim nolo mandou, e eu te estabeleci para seres luz das nações e levares a salvação até os confins da terra. Essas palavras encheram de alegria os pagãos que glorificavam a palavra do Senhor. Todos os que estavam predispostos para a vida eterna fizeram ato de fé. Divulgava-se assim a palavra do Senhor por toda a região. Mas os judeus instigaram certas mulheres religiosas da aristocracia e os principais da cidade
que excitaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé e os expulsaram do seu território. Estes sacudiram contra eles o pó de seus pés e foram a Icônio. Os discípulos, por sua vez, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo.